já pega a Bíblia aí, nós vamos ler o texto que o Senhor me entregou. Eu espero que Deus fale ao teu coração e fale com você como tem falado comigo, que está lá no livro de Jó. Nós vamos ler hoje Jó, capítulo 1, o verso é o 8 e o 9. Jó, capítulo 1, versículo 8 e 9. Oh, Deus tremendo. Já foi feita a oração aqui, né? Para Deus falar conosco pela palavra. Então eu tenho certeza que Deus vai ministrar na nossa vida. Com certeza já tem tudo preparado. Amém? Todo mundo encontrou? Tem alguém com dificuldade aí? Não? Tudo na bênção? Vamos ler. Jó, capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus. Diga comigo: temente a Deus. Mais uma vez, diga: temente a Deus. E que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó teme a Deus? Diga graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados, uma das histórias mais impactantes, creio eu, da palavra de Deus é a história de Jó. Uma das palavras que não tem como não ser comentada no dia a dia lá fora, não andar na boca das pessoas, ainda que indiretamente ela anda, porque as pessoas, mesmo não sendo crente, mesmo não sendo cristão, sendo pertencente a uma outra religião, eles sabem um pouco da história de Jó. Há quem possa dizer lá fora que quando acontece alguma coisa de anormalidade, a pessoa fala: eu preciso ter a paciência de Jó, ou se não, eu preciso ter a fé de Jó. E ainda que não seja cristão, isso está na boca das pessoas, porque isso demonstra que a história de Jó é uma delas, né? É uma das mais impactantes por aquilo que esse homem viveu, por aquilo que esse homem passou. Uma história conhecidíssima, mas tem coisas dentro da palavra do Senhor que mexem com a gente e faz com que a gente até entre muitas das vezes no sobrenatural de Deus. Se eu perguntar para você aqui nesta noite se você acredita realmente naquilo que Deus fala, você vai falar para mim: com certeza, eu acredito naquilo que Deus fala. O diabo também sabe que tudo que Deus fala é verdade. O diabo sabe que quando Deus fala, ele cumpre. Ele é Deus, ele é Senhor, ele tem poder para isso. E o diabo é um ser também, ainda que inimigo de Deus, ele sabe que ele não pode se meter com Deus, porque senão ele está perdido. Mas se tem uma coisa que me chama a atenção nessa palavra, na história de Jó, que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Deus coloca uma palavra diante do diabo, diante de Satanás, acerca de Jó. E ele fala assim: nós acabamos de ler, eu pedi para você repetir algumas vezes, e nós vamos entrar apenas nesse mérito, para que você entenda onde Deus vai nos levar nesta noite. A Bíblia está dizendo que o Senhor fala: não há homem semelhante a ele. Quando o diabo fala que estava rodeando a terra e batendo sobre ela, o Senhor fala: você observou o meu servo Jó? Não há homem semelhante a ele. Aí o Senhor vai falando dos atributos da vida de Jó, das coisas boas que Jó era. E uma das coisas que Deus fala, ele fala: homem íntegro, homem reto. Aí Deus vai tocar num assunto que me chama muita atenção. Ele fala assim: homem íntegro, homem reto e temente a Deus. Você vê que tem no meio deste reto, íntegro, e depois no final que se desvia do mal, tem lá: temente a Deus, a qual você bateu nessa tecla comigo. E aí o diabo pergunta para Deus:
porventura Jó de balde teme a Deus? Ou seja, olha o que o diabo faz, ele coloca em dúvida aquilo que Deus afirmou. Quando Deus afirma que Jó é um homem temente a Deus, o diabo tenta colocar para Deus essa dúvida. Mas porventura ele teme a Deus? Por que o diabo não colocou em xeque-mate as outras coisas que Deus falou? Deus falou, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele é reto. Mas não, o que o diabo pegou e colocou diante do Senhor foi a questão de temer a Deus. Aí ele fala assim, porventura Jó teme a Deus? Ele coloca ali uma palavra para lançar uma certa dúvida. Amado, vou falar uma coisa para você nesta noite. Nunca se esqueça daquilo que Deus falou para você. Porque quando Deus entrega uma palavra para você, Ele está entregando a verdade. Ele está entregando algo com propósito. Deus ele veio para mudar a vida da humanidade, a vida do ser humano. Deus ele veio para salvar este mundo que estava perdido nos seus pecados, nos seus delitos. A Bíblia mostra claramente que os planos de Deus, ainda que para muitos parecem, e muitos tentam provar a Deus que Deus foi frustrado nos planos deles, é uma mentira. Os planos de Deus nunca foram frustrados e nunca serão. Portanto, o plano que Ele tem na tua vida é tremendo, vai se cumprir, vai acontecer. Não coloque em dúvida não. Não tenta duvidar daquilo que Deus falou não. Aí o diabo fala assim, o joguinho do diabo, mas porventura ele teme a Deus? E se eu fosse perguntar hoje para a igreja, quem aí teme a Deus? Eu tenho certeza que todo mundo ia levantar a mão. Mas para saber acerca da palavra e expressão temer a Deus, a gente precisa entender primeiramente o que é temer a Deus. Porque talvez você fale assim, o que é temer a Deus? E se a gente for entrar numa sala de bate-papo aqui, vai ter muitas respostas, viu? Por incrível que pareça. O que é temer a Deus? E as pessoas acham por aí que temer a Deus, o significado de temer a Deus é ter medo de Deus. E essa é uma resposta um tanto que errônea, porque biblicamente não é isso que a Bíblia fala. Pois bem, eu vou tentar explicar para você de um jeito mais simples. Alguém aqui conhece a Deus em oração, em andar com Ele, em falar com Ele, em estar com Ele? Quem conhece a Deus, levanta a mão. Abaixo. Alguém aqui conhece o diabo? Já viu ele? Não? Se eu fosse te apresentar uma oportunidade de você conhecer a Deus hoje e ao diabo, quem você gostaria de conhecer? Quem? Por quê? Porque ele é bom. Teve uma resposta aí. Porque ele é bom e a gente sabe. O que fala a respeito de Deus é tremendo. Pastor, Deus é o Pai que nos ama, que nos abraça, que cura, que liberta, que vai levar a gente para o céu. Eu queria conhecer Deus, não conhecer o diabo coisa nenhuma. Mas por que você não quer? Porque o diabo, a fama dele não é boa. Sim ou não? A fama do diabo não é boa. Andam dizendo por aí que ele tem um chifre enorme, irmão. Andam dizendo por aí que ele anda com um garfo na mão para cutucar as pessoas. Andam dizendo por aí que ele é feio. E é interessante, amado, é interessante como isso se torna uma verdade na vida do crente e do não crente. Porque como foi dito aqui numa pregação anterior a essa, foi ministrado aqui pelo evangelista que às vezes as pessoas têm medo de escuro. As pessoas temem um lugar de escuridão. E a Bíblia fala acerca da escuridão, a Bíblia fala acerca do diabo, das coisas que ele faz. Então, isso é automático, a nossa mente passa a entender que o diabo é mau. Eu não quero, esse perto de mim eu não quero contato. Será que ele tem chifre? Será que ele realmente tem aquele aspecto feio? Eu não quero conhecer ele. Se tem chifre, se não tem, se é bonito, eu não quero. A Bíblia fala, porém, que ele tem até o privilégio, muitas das vezes, isso foi dado por Deus, meu amado. Eu não tenho que Deus dá, Deus não tira. O diabo veio com ele, essas coisas que Deus deu. Ele tem poder de se transformar até num anjo de luz, para enganar até os eleitos do Senhor.
Então ele pode ser bonito, ele pode ser feio, vai porque cada um tem na mente. Só que a concepção do ser humano é que o diabo é mau, que o diabo é ruim. Eu não quero ter contato com esse trem não, pastor. Quando se fala em diabo, tem pessoas que quando fala esse nome dentro da casa, não fala isso aqui não. Deixa pra lá, não pode ficar achando uma coisa ruim. Não tem gente que fala isso. Por que as pessoas agem assim? Porque elas têm medo. Então eu vou falar para você que você teme o diabo. Se temer a Deus é ter medo, a gente não tinha que ter medo, porque se Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Você acabou de falar que se você vai escolher entre Deus e Deus, você queria conhecer a Deus e não o diabo. Então você vai entender, temer a Deus é ter medo, né? A gente fala de ter medo do diabo porque ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, e a gente tem medo. No escuro, parece que é até interessante. Se acontece algum barulho, a gente logo vai falar: você é crente, tá? Você é cristão, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado. Que barulho foi esse? Escutou? Está todo mundo desesperado. Aí o outro mostra o braço: e como eu estou, até arrepiou. Sentimento, medo, né? Tem medo, porque o escuro, meu Deus, o cemitério, passar na frente do cemitério, entrar no cemitério. Não, eu não vou, eu não tenho coragem, tenho medo. São coisas, muitas das vezes, que o ser humano tem nele. Isso é normal. Agora, a expressão temer a Deus nos mostra que não é para você ter medo de Deus. Deus não é ruim, Deus é bom, não. Deus é justiça sim, mas Ele é bom. Deus é o Pai que abraça o filho, Deus é o Pai que ama o filho, Deus é o Pai que respeita o filho até nas suas decisões, viu? Você tem liberdade de escolher em servir e não servir. Ele respeita você até na tua postura, na sua atitude. Eu estou propondo a vida e a morte. De que lado você quer estar? Se você escolher a morte, tudo bem. Ele te dá essa oportunidade, então ele não é ruim. Ele te dá a oportunidade de escolher a vida, a morte, ele te dá a oportunidade de andar pelo mundo inteiro, ele te dá a oportunidade de falar, como Paulo, todas as coisas que são listas. Ou seja, ele te dá a oportunidade de conhecer tudo. Agora ele fala: mas em tudo me convém, eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Então Deus não é ruim, Deus não é mau, Deus é justiça, não é mau. Amém? Amém. Mas por que a expressão então temer a Deus? A gente não tem medo de Deus. Temer a Deus, amado, para que você entenda, biblicamente falando, a expressão temer a Deus, o texto temer a Deus, ele dá o sentido de que devemos levar a sério quem é Deus. Primeiro ponto é esse. A Bíblia vai dizer: é imprescindível, é importantíssimo que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Leva a sério, o negócio é sério. Igreja é lugar para se levar a sério. Isso daqui foi constituído casa de oração, aonde o Senhor verdadeiramente se posiciona na pessoa do Espírito Santo para falar comigo e com você, para tocar na minha e na tua vida, para fazer aquilo que muitas das vezes eu e você não temos condições de fazer, não temos condições de alcançar. Deus vai lá e te faz alcançar. Tem que ser levado a sério. Ponto final. Primeiro ponto, mostra que a pessoa é temente a Deus quando ela leva Deus a sério, quando ela leva as coisas de Deus a sério, quando ela leva a palavra de Deus a sério, quando ela vê e sabe que verdadeiramente Deus existe. Leva a sério isso. Temer a Deus, o primeiro passo é você acreditar nele de todo o teu coração, de toda a tua alma, na profundidade do Espírito, reconhecendo e levando tanto a sério que se não é Deus na minha e na tua vida, nós não somos nada. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é ser dependente dele. Até para sair de casa você fala: Deus, eu estou saindo, eu preciso ir ali, mas eu gostaria da tua companhia, Senhor, porque se não for o Senhor, o inimigo sempre está dando uma cilada. Me guarda, Senhor,
vamos junto, me leva, me traz em proteção. A pessoa que teme a Deus, ela leva tão a sério que ela não consegue sair de casa sem falar com Deus. Ela não consegue resolver algum tipo de situação na vida dela, ou tomar algum tipo de posição, postura, em nenhuma situação sem antes buscar em Deus, porque ela leva a sério aquilo. Ela coloca Deus em primeiro plano. Quando a pessoa teme a Deus, ela sabe que quando o versículo da palavra do Senhor diz em Romanos 8:28, todas as coisas, presta atenção, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem situações na minha e na tua vida que às vezes a gente não quer que aconteça, mas é necessário. Deus não está lapidando a bênção, Deus está lapidando a tua e a minha vida, é necessário. Deus já tem tudo preparado para você, meu irmão, minha irmã. Deus já tem a tua vitória pronta para te entregar nas mãos, mas primeiro você tem que passar pelo processo de transformação. E o que for preciso fazer, Deus vai fazer. Deus vai falar, Deus vai repreender, Deus vai enxugar lágrima. Deus, quando vê que você está batendo, caindo, Ele te pega até no colo se for preciso. Deus vai fazer o impossível acontecer, mas Ele vai primeiro lapidar você e eu. Primeiro Ele vai levar eu e você na condição de saber o que é realmente temer a Deus. Temer a Deus é você respeitar a Ele pela sua grandeza e pelos seus olhos que estão sobre toda a terra. Temer a Deus, sabe o que é, mano? Vou falar uma coisa para você. Eu não tinha medo do meu pai. Olha para mim. Eu nunca tive medo do meu pai, ao contrário, eu já tenho saudade dele, porque hoje ele não está mais conosco. Só quem perde outro querido sabe quanto faz falta. Mas eu nunca tive medo do meu pai, eu tinha respeito. Quando eu estava fazendo alguma coisa em casa, que eu sabia que não era legal, e minha mãe falava, seu pai vem vindo aí, eu misericórdia, mas eu mudava até de cor. Eu tinha medo do meu pai era um bicho feio, tinha um rabão, um garfo na mão, ia vir espetar eu, ia assustar a noite. Não! Meu pai era uma pessoa que estava ali para me proteger também, para me ensinar, para me dar conselhos. Eu não tinha medo do meu pai, mas eu tinha temor. Eu falei, se meu pai me vir falando isso, ele vai me bater, ele vai me repreender, ele vai se posicionar. E eu tinha respeito. Temer a Deus é respeitá-lo como pai. É se dirigir a Ele sempre como servo, sabendo que nele você pode sim todas as coisas, mas sem Ele você não consegue chegar e nem alcançar nada. Respeitá-lo como Ele tem que ser respeitado. Temer a Deus até para entrar na presença dEle, você demonstra isso com atitude. Primeiro você põe os seus joelhos no chão, reconhecendo a grandeza dele, respeitando ele como Senhor. Meu pai sempre me ensinou a se dirigir para as pessoas de maior idade do que a minha, ainda que seja 1 ano ou 2, como Senhor e como Senhora. É bem verdade que muitos jovens de hoje em dia parece que aprenderam tudo diferente. Tratam o pai de velho, a mãe de velha. E aí, velho, e aí, velha? Como que vai, velho? Como que vai, velha? Filhos, na atual situação que mandam o pai para aquele lugar, tomar naquele lugar, eu não tenho o que falar, não, irmãos. Porque isso está acontecendo nos últimos dias. Eu venho de uma geração que, se o meu pai estivesse falando com alguém e eu ficasse perto, não passasse perto, ele só olhava para mim, podia ter certeza, o povo ia cantar. Eu iria apanhar por aquela minha atitude. Talvez a juventude de hoje em dia fale, seu pai era um carrasco, era um ser totalmente errado no que ele fazia, mas ele me fez homem. Tenha medo de repreender o teu filho? Não, pai e mãe. Não tenha medo de ser duro com ele quando tem que ser, porque hoje o que você ensinar para ele, com certeza amanhã ele passará para os filhos dele. Me desculpa a expressão pai e mãe, se formos banana na mão dos nossos filhos, seremos amassados, e amanhã o teu filho será também amassado pelo filho dele. Tem que ter postura. O teu filho tem que ver em você, mamãe e papai,
respeito. Não se dirigir para a mãe e para o pai de qualquer maneira. E com Deus nós queremos fazer diferente. Eu temo a Deus. Você teme a Deus, mas eu tenho certeza, para quem já teve um pai meio, né, igual eu tive, eu nunca cheguei no meu pai e falei: por que o senhor não vai fazer para mim? Por que o senhor está agindo assim? E tem gente fazendo assim com Deus. Por que o senhor me entregou? Por que o senhor não fez? Se eu falasse ao menos um pouco mais alto, meu pai já entortava minha lata para o outro lado. Por quê? Meu pai falou: o que você está falando aí? Você está querendo me responder? Querendo subir a voz comigo? Hoje o crente chega na presença do Senhor: por que Deus? Por quê? A gente quer cobrar algo de Deus, amado. A gente quer se dirigir a Deus de qualquer forma. E a gente bate no peito falando que é temente a Deus. Não temos respeito com Deus, não temos postura de servo, não temos postura de filho. Todos falam que é filho, mas não agem como filho. Filho que realmente é temente a Deus, não é temente ao Pai, obedece. Meu pai falou para mim: vai lá em tal lugar, eu estou te esperando, tal hora você tem que estar aqui, atrasar-se eu, para ver o que acontecer. Ó, eu quero você aqui em casa a tal hora. Eu era do mundo, irmãos, eu não era crente não, viu? Eu era do mundo. Eu andava em balada, que hoje o nome é balada, antes era clube. Para outros danceterias, eu andava nas danceterias, nos bairros por aí, estava nem aí. Só que meu pai falava: 11 horas eu quero ser aqui. Se eu chegasse às 11h05, eu já tomava umas bordoadas na orelha. Se eu chegasse alcoolizado, ai de mim. E olha que ele bebia. Eu tive como ser um beberrão dentro de casa. Meu pai bebia muito. Só que eu não me enveredei por esse caminho. Meu amado. Só que meu pai, ele falava: é tal hora, é tal hora. Interessante que hoje a gente não é assim com Deus. A gente faz do nosso jeito, da nossa forma. Eu não estou falando aqui, amado, para as pessoas que têm a dificuldade de emprego, a dificuldade de horário de chegar na igreja, não. Mas eu vou falar uma coisa para você: eu nunca me atrasei quando meu pai falava: é tal hora aqui, eu estava lá. A gente quer entrar na presença do Senhor como quem a gente manda. É a gente. Pronto, acabou. E quando Deus não faz, não. Se Deus não fizer aquilo que a gente pediu, eu vou colocar a mãe e o pai que está aqui nessa noite. Para você que ainda não é pai e mãe, prepara o lombo. Eu vou colocar os papais da qualidade. Se o teu filho te pedir algo e você entregar para ele uma bicicleta, isso é simples para você entender. Quer uma bicicleta, pai? Você vai lutar por dar uma bicicleta para ele. Sim ou não? Pode responder, não. Sim ou não? Sim. Se daqui 3 dias ele detonar essa bicicleta, arrebentar ela inteira, cuidar daquele jeito da bicicleta, e na outra semana ele chegar e falar para você: aquela lá já foi, eu quero outra, o que você faz? Ô meu amigo, eu dei para você, você não valorizou. Eu comprei um melhor para entregar para você, você não valorizou. Tem muito crente que recebe de Deus tanta coisa e não valoriza. Tem tanta coisa que Deus está te dando e você nem agradecer, agradece. Tem tanta coisa que o Senhor colocou na tua mão, te entregou e você nem fala: pai, obrigado, é o que eu estava querendo, é o que eu estava precisando. Mas se Deus não fizer, porque Deus não me deu, porque é isso que Deus se esqueceu de mim. Amado, eu odeio essa expressão, me desculpe falar em público, mas eu odeio essa expressão: Deus se esqueceu de mim. Porque a Bíblia fala totalmente o oposto, foi dito aqui também nas mensagens anteriores. Pode porventura uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Se isso vier a acontecer, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece dos seus. Então a gente está invertendo as coisas. A gente às vezes se esquece de agradecer, a gente se esquece de glorificar. Não me responda não, tá, irmão? Não precisa responder.
Quantas vezes você tem falado com o Papai do Céu durante o seu dia? Você quer a resposta de Deus todo dia na tua vida? Você quer Deus te abraçando todo dia? Você quer Deus te acariciando todo dia, fazendo café em você? Quem é que não quer? Só que ir até Ele, ninguém quer. Falar com Ele no seu dia, ninguém quer. Até por um simples livramento, talvez que Deus te livrou de um tombo, de um acidente, a gente soa frio, né? A gente fica desesperado. Meu Deus do céu, você viu? Você viu? Não se esquece, e se esquece de falar: Deus, obrigado, foi o Senhor que me livrou. Eu sei que assusta, mano. Eu vinha vindo com a caminhonete da empresa, lá em Itu, numa rua, e ia ir um carro na minha frente, e vinha vindo um rapaz de moto atrás de mim, com uma motinha pequena, aquelas que a tia Neta tem, como que é o nome dela? Uma bis. Não é aquele bis de comer, não, é moto, tá? Aquele bis que andar, moto. Ele vinha vindo atrás de mim aqui, eu com a caminhonete aqui, eu olhei pela televisão e vi ele. E na minha frente aí um carro. E na nossa frente tinha uma entrada para a direita. O carro fez isso na minha frente. Entrou. E o menino que vinha vindo atrás de bis, rapidinho, quando ele percebeu vindo do meu lado, que o carro entrou, meu amado, eu só escutei um freio, a freada. E veio assim, pancapalhão, ia dar no meio. Aí eu segurei a caminhonete, eu freiei, aí abriu um espaço na frente, o carro estava entrando e a caminhonete. Ele soltou o freio, que ele ia virar, a moto soltou da frente, o trás virou na minha frente, bateu o pé no chão, voltou e parou na beira da calçada. Eu parei do lado dele assim, ele branco olhando assim para me assustar. Meu Deus, você viu o que o cara fez? Eu falei: meu irmão, eu vi. Você está bem? Eu estou bem. Agradeça a Deus porque isso foi um livramento. Eu não sei se é crente, se não é, mas eu falei: agradeça a Deus porque isso foi um livramento. Ele parou a moto, irmãos, desceu da moto, abaixou a cabeça e ficou respirando ali fundo do susto que ele tomou. Tem muitas pessoas que dizem temer a Deus, que são servos de Deus, que quando passam por situações semelhantes a essa, nem agradece a Deus, mas talvez até xinga quem fechou, blasfema contra quem fez e manda para aquele lugar quem fez ele passar aquele medo. Temer a Deus não é isso. Temer a Deus é realmente o respeito a Ele ser dado de maneira certa e sempre. A expressão temer a Deus respeita Ele pela grandeza, pela soberania, por tudo que Ele é, reconhecendo que Ele é sobre nós. Você nunca vai estar sobre o Senhor, nem eu, ninguém. Pode ser o melhor pregador, o melhor ministro, Deus é superior a todos nós. Entende? Qual que é o princípio da sabedoria segundo Provérbios 1:7? Provérbios 1:7 fala: qual que é o princípio da sabedoria? O temer a Deus. Foi perguntado para Salomão falou: o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. E não é você olhar para Deus como muitos crentes olham, como muitos vê. Deus é um velhão, cabelão branco, barbona branca, igual o Papai Noel, viu, pastor? Ele é maior, mas é igual o Papai Noel, está lá no céu sentado num trono de ouro, né, com um pedação de madeira na mão. Quando vocês obedecem, ele vai lá e... Por isso que a gente tem que entender: mano, Deus não é isso não, mano. Tem que tirar essa visão. Você só fala: Deus castiga a gente. Deus não castiga, entenda. Deus permite que você passe por situações pela tua própria desobediência. É você quem gera na tua vida algumas circunstâncias. Não é Deus não. Deus apenas permite. Eu quero saber quem vai me pedir. Vai lá, bonitão. Aí você quebra o narizão, volta. Deus se esqueceu de mim. Deus nada. Foi você. Quis dar o despertalhão e quebrou o narizão. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Provérbios 1:7. Então você precisa mudar a concepção, a igreja precisa mudar a concepção do que realmente é temer a Deus. O diabo falou: porventura Jó, debalde, teme a Deus.
falar com o diabo naquele momento e falar: você está duvidando de mim? É lógico que ele tem, ele é temente. Aí o diabo fala assim: eu vou provar para você que ele não teme a Deus. Como? Deixa eu tocar no que ele tem. O Senhor cercou ele de bens, o Senhor cercou ele de riquezas, ele tem família, ele tem gado, ele tem camelo, ele tem ovelha, ele tem tudo. Qual homem não estaria feliz com tudo que ele tem? Parece que Jó construiu, constituiu, alcançou aquilo sozinho, né? Aí o diabo fala assim: eu tenho certeza que se o Senhor deixar eu tocar no que ele tem, ele vai murmurar na tua presença. Vou falar uma coisa para você aqui, que talvez você e eu, quando lê a história de Jó, a gente fica preso nas coisas que Jó tinha, e a gente faz o jogo do diabo, porque foi exatamente o que o diabo pensou. Jó está preso às coisas que ele tem. Jó, o coração dele está na família, está na casa. Jó, o coração dele está no carro, está no camelo, está no boi, está na riqueza dele. Se eu tocar, ele vai blasfemar. E aí, crente, eu quero ver se vai acabar o glória a Deus ou não. Mas tem muito crente agindo assim hoje, que quando perde alguma coisa já murmura, que quando não alcança alguma coisa já blasfema. Se tocar no que eu tenho, eu viro leão. Sim ou não? O diabo pensou que Jó ia agir assim ou não. O coração dele está nessas coisas. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar no que ele tem, porque eu sei que vai ser assim. Será que o diabo conhecia o coração do ser humano? Sim ou não? Ele sabe perfeitamente que eu e você, primeiramente eu, tá? E você, somos boca mole, coração duro, que quando mexe no que é nosso, a gente vira um leão, que quando tentam nos desprezar, que quando tentam nos humilhar, a gente vira um leão. Por quê? Porque o nosso coração muitas das vezes está preso nessas coisas. Mas Jó era tão íntegro, entenda isso. Jó era tão temente, Jó era tão homem de Deus que se desviava do mal, que não era o que ele tinha. Você vai entender essa expressão hoje, a história de Jó hoje. Se ela cair na tua vida com uma palavra dele, você entendeu o sentido dela, a tua vida muda hoje, a tua atitude muda hoje, em nome de Jesus. Não é ter o coração preso nessas coisas, mas Jó tinha um temor tão grande de Deus, porque ele sabia que o que ele falasse, Deus ia. Tudo que você fala, Deus sabe. E não é pelo fato de você ter, não ter, alcançar, não alcançou, deixou de alcançar, deixou de fazer. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, não se apega a isso não. Deus fala: se você crer, você vai comer a melhor dessa terra. Eu sou dono do ouro e da prata, tenho algo para te entregar. Tremendo. Mas cuidado com isso daqui, Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você declara. Você tem declarado coisas que é preciso se tomar cuidado. Jó, ele foi tentado, sim ou não? O diabo desceu, saiu da presença de Deus, Deus deu permissão, pode lá tocar. Ele foi lá e tocou em tudo, pastor. Deus falou assim: só não vai tocar na vida dele, não te dou permissão de tirar a vida dele. O que ele tem você pode tirar, tira. Pode fazer o que você quiser. Ao temor de Deus onde está. A Bíblia fala que, eu não vou ler, amado, nós precisamos ler, mas a Bíblia vai falar que na história de Jó, tudo que ele tinha, inclusive os filhos, que eram 7 homens e 3 mulheres, 10 filhos, foram tirados dele. Num prazo curto de tempo, o diabo tirou a riqueza de Jó, o diabo tirou os filhos de Jó, o diabo tirou tudo que Jó tinha. E para ainda deixar ele mais triste ainda, com o sentimento de frustração e murmurar contra Deus, escuta isso,
O diabo deixava um para levar a notícia para ele: ó, só eu sobrei, só eu fiquei vivo, escapei para te trazer a notícia. Seus filhos morreram todos, os camelos se foram, as ovelhas se foram. Quero falar para você que até fogo do céu desceu e consumiu tudo, amado, e só eu escapei. Chegava um após o outro para trazer uma notícia. É interessante como tem pessoas que gostam de levar uma notícia. Mas aqui, o diabo, ele permitiu que as pessoas fossem, porque ele ia abalar a estrutura de Jó. Vou abalar. Chegou um após o outro, foi falando, e Jó ali não sabia mais o que ouvir, só notícia ruim. Aí, a Bíblia vai dizer que Jó, isso está no versículo 21. Eu vou ler o 20 e o 21, entenda? Olha para mim aqui. Então Jó se levantou, acredito que ele até sentou, pastora, para ouvir as más notícias. Ele sentou, ele respirou fundo. O que está acontecendo? Veio um, falou, veio outro, falou, e ele sentava. Vinha um, vinha outro, todo mundo falou uma má notícia. Jó sentado ali, prestando atenção em tudo, ele se levanta. A Bíblia fala que ele se levanta, rasga as vestes, sinal de protesto, biblicamente falando. Rasga a veste, rasgou as suas vestes, raspou a cabeça dele. Olha a condição de Jó naquele momento de aflição. Ele rasga as vestes que ele tinha no corpo, raspa a cabeça dele, lança o rosto em terra. Olha aqui para mim, e adora a Deus. Sabe, amado, eu estava lendo essa mensagem, Deus falando comigo, fez isso aqui é impossível. Me desculpa, é impossível. O camarada adorou a Deus. Diante de toda a situação que ele estava vivendo, ele adorou. É isso mesmo que está escrito aqui? Versículo 21. Versículo 20. Lançou em terra e adorou. E olha o que ele diz no versículo seguinte. Olha o motivo da adoração dele. E disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Se o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amado, eu vou confessar algo aqui para os irmãos. É difícil agir assim, sim ou não? É difícil. Mas não só o coração de Jó não estava preso a essas coisas, porque ele tinha perdido 10 filhos. 10 filhos, amado, misericórdia. Perder os filhos assim. E outra, meu amado, escuta o que eu vou te dizer. Olha para mim. Sendo servo de Deus, ele era servo do Altíssimo, ele temia Deus, ele era íntegro, ele era reto, ele era um homem temente a Deus, segundo a Bíblia. Sim ou não? Nós vemos um homem com tudo isso de atributo, tudo isso acontecendo na vida dele, e ele adora. Ele vai lá e não atribui palavras de maldição perante a tua oração. Sabe o que é isso? Reconhecer que ele é Deus. Você tem que entender a expressão, eu e você, nós precisamos entender a expressão quando a Bíblia fala que o poder da vida e da morte estão na nossa língua. E Jó sabia disso. Jó adorou, Jó glorifica, Jó fica ali na presença do Senhor adorando, fala: Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, estou aqui. Pode me faltar tudo, só não pode me faltar a tua presença. Jó não atribui palavras de maldição, diferentemente de mim, diferentemente de pessoas que muitas das vezes nesses dias, qualquer coisinha que acontece na vida dela é motivo para murmurar, é motivo para falar contra Deus, é motivo para falar contra a igreja, é motivo para falar contra as pessoas. Meu irmão, se coloca na posição de servo, de vaso, deixa Deus te encher da glória dele, apenas obedeça a voz de Deus. Saiba, se você for temente, Deus vai fazer de você um verdadeiro, uma grande história aqui.
e temor, que se ele falasse alguma coisa naquele momento, Deus ia ouvir. Os ouvidos do Senhor estão atentos. A Bíblia diz assim, um texto que chama a atenção: a toda oração que se fizer neste lugar, os meus ouvidos estarão atentos. Você acha que Deus não está ouvindo as suas murmurações e as minhas? Você acha que Deus só ouve quando você dá glória a Deus? Você acha que Deus não ouve os palavrões que você fala na hora da raiva? É Deus. Você acha que Deus não ouve quando você murmura, blasfema? Quando você amaldiçoa o teu lado, a tua casa, a tua família, ou alguém, por algum motivo fútil? Deus ouve sim. E já sabia que se ele falasse alguma coisa contra Deus, Deus ia ouvir. E o plano do diabo ia encaixar-se como uma luva na vida de Jó. Está entendendo, meu irmão? Você aqui, nesta terra, se posiciona como vaso de Deus, e não vaso de desonra, mas vaso de honra. Se posiciona como alguém que Deus quer usar, e não como o diabo quer, e não como o diabo quer fazer. Se posiciona como filho do Altíssimo. Jó não murmura, Jó não blasfema, Jó não fala nada. Aí a gente fala assim: a história de Jó é tremenda. Eu vou falar uma coisa para você, igreja, você vai entender. Depois tem alguns versículos aqui que nós vamos ler rapidamente, porque eu não tenho muito tempo. A Bíblia vai dizer que o diabo foi além. O diabo foi além de querer tocar nas coisas que Jó tinha, porque ele tocou em tudo e Jó continua ali: Senhor, eu te rendo adoração, te rendo graças, e se cumpre em mim a tua vontade, irmão. O diabo foi além, ele se apresenta diante de Deus novamente e fala assim: eu toquei. O Senhor fala de novo: viu? Eu te concedi a oportunidade. Sabe onde está isso daí? Está lá no versículo 3 do capítulo 2. Olha o que fala. Quando novamente o diabo se apresenta posteriormente diante de Deus, Deus vai falar assim: pergunta a Deus, o Senhor, ao diabo: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele. O Senhor fala de novo: homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Os mesmos atributos Deus usa de novo na vida dele. Olha a continuidade de Deus falando: ele conserva a tua integridade. Olha para mim, isso é Deus falando. Embora você me incitasse contra ele para o consumir sem alguma causa, ele ainda conserva a tua integridade. Olha Deus falando para o diabo: você me insultou, me incitaste, diz a Bíblia, para ir contra a vida dele. Você foi lá, tocou, arrancou tudo. Mesmo assim ele continua íntegro. Aí o diabo vai dizer assim: deixa que se estenda a mão sobre a pele dele, sobre a saúde dele, e eu quero ver se ele não vai murmurar, se ele não vai deixar de lado a integridade, se ele não vai verdadeiramente, falar um monte com o Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, quero que você olhe para mim aqui. O diabo tira todas as riquezas e tudo que Jó tinha, e Jó não murmura, ou seja, o coração dele não dava preso àquelas coisas. Primeiro ponto é esse. Quero que você entenda, meu irmão. Eu e você precisamos amar tudo que Deus nos entrega, sim. A gente ama os nossos filhos, a gente ama o nosso lar, o nosso cantinho. Tudo que Deus nos dá, a gente glorifica a Deus. E a gente ama porque foi conquistado com batalha, com suor. Foi difícil de chegar onde chegamos, mas Deus nos concedeu toda a oportunidade. Então a gente passa a amar tais coisas. Mas, independente de você gostar ou não gostar, o teu coração não tem que estar diretamente ligado àquilo. Porque tudo isso aqui que você conquistou, que eu conquistei, que nós temos hoje, se você fechar os olhos daqui 5 minutos, fica tudo aí. E outra pessoa vai usufruir das coisas que você tem, ou que você conquistou. E aquele carinho seu tão grande de não deixar um risquinho aparecer, um pizinho quebrado ali, vai vir uma, vai meter uma reta, vai quebrar tudo. Você achar que não está no posto dele, vai fazer do jeito dele. E você não vai estar mais aqui para falar: não faz isso não vai. E nada adianta, igreja. Tudo fica aqui. Entenda. Aí Jó é tocado, pastor.
O diabo vai e enche a vida de Jó. Isso está lá no versículo seguinte, né? Aquele que nós temos citado. Então, o versículo 5 e o 6 vai falar, o 7, melhor dizendo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Olha o sofrimento de Jó. Foi tocado com tumores malignos. Meu Deus. Do alto, da planta dos pés ao alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para raspar-se, coçar-se, né? Deitou na cinza para aliviar a dor. Ficou ali prostrado, coçando a pele dele, de ferimentos que tinha, e coceira brava, com um caco vitelho. Olha a situação. Às vezes a gente fala que o nosso problema é grande, a situação que eu estou passando é tão ruim, eu vou cobrar de Deus uma solução. Se acontecesse uma unha do que aconteceu com Jó, misericórdia, irmão, o que seria de nós? O que seria da nossa boca santa, que às vezes dá glória a Deus aqui, e lá fora fala um monte de coisa errada, palavrão e tudo mais. Jó sentado, coçando-se com cacos inteiros. Versículo 9. Então a sua mulher disse, olha aqui, irmão, entenda aqui, aonde o Senhor me levou aqui, ó. E aí nós vamos ler os versículos para você entender aonde está o temor. Quando o crente bate no peito falando que ele é temente a Deus, temer a Deus não está na igreja apenas 24 horas por dia, vindo todos os cultos, viu? Fazer ministrações no altar, ou cuidar da igreja, ou dar paz ao seu irmão, orar por aquele, mas não temer a Deus, vai além, viu? Vai além de todas essas coisas. E a prova está aqui. A mulher de Jó, depois de tudo que aconteceu com a família dela, e depois de ver o marido ali todo em chagas, ela se apresenta para o marido e fala assim: ainda conservas a tua integridade? E você vai perceber que o Senhor falou no momento anterior com o diabo assim: ainda que você me incitasse para tocar nele, ele conserva a tua integridade. Que foi isso que nós vemos? Aí a mulher dele, sendo usada dentro do projeto, falou: você vai conservar a tua integridade, meu rapaz? Você está fedendo, você está derretendo, as úlceras estão comendo você, cara. Você já não tem muito tempo de vida, não, você vai morrer. A mulher dele falou para ele. Aí sabe o que ele fala? Aí ela fala ainda assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque a mulher dele também tinha essa visão. O diabo colocou no coração dela: ele é servo de Deus, ele serve a Deus, é temente a Deus, homem ímpio, não se desvia do mal. Olha o que Deus fez com ele, e ele conserva a integridade. Ele tem que amaldiçoar Deus e morrer. Aí a mulher dele vai lá falar: amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o poder da palavra aí, ó. Isso daqui é sério, irmãos. A história de Jó em si, para mim, é uma história muito triste. Mas os ensinamentos que ela traz para mim, com relação à minha boca, vai além de todo o sofrimento de Jó. E o próprio Jó sabia disso. A mulher dele fala: amaldiçoa o teu Deus e morre, cara. Não dá mais, você sabe que não dá, você está morto já. Só falta deitar e botar até em cima. Olha o que Jó falou. Presta atenção, versículo 10. Mas ele lhe respondeu, para a mulher Jó falando: falas como qualquer doida mulher. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal se fosse preciso? Em tudo isso, Jó não pecou a Deus. Olha para mim, com o quê? Com o quê? Temer a Deus é saber refrear a língua. Temer a Deus é você saber o que fala. Fique à vontade, meu amado. Deus está falando comigo primeiramente. Você precisa saber o que você fala. A palavra do Senhor diz assim: Jó, mesmo com tudo isso, até a mulher incitando ele ao pecado, ele fala assim: tu falas como uma louca. Tantos bens nós recebemos de Deus, não podia também receber os males, se fosse preciso? Com tudo isso, Jó
Será que tem crente hoje assim na face da terra? Eu gostaria de saber. Porque a gente quer conservar a nossa postura. Olha para mim. Isso daqui não me faz crente, servo de Deus. Isso daqui é apenas uma roupa. O brocha nem trouxe hoje, viu, amado? Prendedor de gravata, Bíblia no braço, brocha que os obreiros estão usando, isso não quer dizer nada. O que te faz verdadeiramente ser reconhecido primeiramente por Deus é quando você refreia a tua língua sabendo o que você está falando. Perante Deus, eu e você daremos conta dos nossos atos, das nossas palavras. E Jó sabia perfeitamente, ele não pecou, não atribuiu palavras de maldição e nem murmurou, nem blasfemou contra Deus até aquele instante momento. Ele refreou a língua dele. Tem muito crente que fala que é sábio, tem muito crente que fala que é isso e aquilo, não refreia a língua. Isso é um perigo. Quem é bom de Bíblia, abra para mim lá em Provérbios 18, por favor. Provérbios 18, o versículo 20 e 21, rapidamente. Outro já abre lá em Provérbios 21, 23. Outro abre em Tiago 1, 26. Cada um com um versículo. Quem vai abrir em Provérbios 18, 20 e 21, dá um sinal com a mão. O David está aqui. Quem vai abrir em Provérbios 21, 23, dá um sinal com a mão. Falta pessoas. Provérbios 21, 23. Vai mandar para cá. Vai mandar. Os dois provérbios é do David. Tiago 1, 26. Quem vai abrir? O David está lá. Vamos lá. E os demais da igreja, abram lá em Mateus 12, do 33 ao 37. As demais da igreja podem abrir. Mateus capítulo 12, versículo do 33 ao 37. Quem achou Provérbios 20 e 21? 18, 20 e 21, leia. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se eu for falar para você se você ama a morte, você vai falar, eu não! Como amar a morte? Mas a Bíblia está falando aqui. O poder da língua, a tua palavra, aquilo que você declara, tem poder de mudar a tua vida, mudar a tua história. Aí você, no poder da tua língua, você amaldiçoa o teu lar, amaldiçoa a tua casa, amaldiçoa a tua família, amaldiçoa a tua igreja, amaldiçoa quem está ali. Meu amado, para com isso. A Bíblia fala, no poder daquilo que é falado, ele vai se fartar. Vamos ler Provérbios 21, 23, pode ler. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Meu amado. Eu te pergunto, Jó estava angustiado com tudo, sim ou não? Sim. Jó estava terrivelmente angustiado. Mas ele fala para a mulher dele, tu falas como uma louca, não me ensine a falar coisas que eu não quero. Eu não devo fazer isso para Deus. Ele sabe do meu sofrimento, ele sabe da minha luta, ele sabe, eu vou guardar toda a palavra contrária, aquilo que você está me dizendo, eu não quero atribuir como Deus Altíssimo. Mesmo angustiado, a Bíblia vai dizer, aquele que guarda a tua língua, guarda a tua alma do sofrimento, da angústia, dos laços de morte. Guarde a tua língua, meu irmão. Refreia a tua boca. Veja que você fala, temer a Deus é isso. É você se posicionar sempre na presença dele, sabendo que o que você falar, recebe aí. Aleluia. Deus vai assinar embaixo. Glória a Deus. O que você falar. Não adianta, meu irmão. Você anda amaldiçoando tudo na tua vida e quer que seja bênção? É difícil. Quem achou que Tiago 26 quando teve de uma vez? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dessa é vã. Aí. Tem muito que bater no peito falando que eu sou crente, eu sou temente a Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a Bíblia fala lá em Tiago 26, se você não consegue frear a tua língua, a tua religião é vã. Sabe o que acontece muitas das vezes? Nós estamos presos a uma religião, nós estamos presos apenas a uma igreja, a uma denominação,
Uns batem no peito e falam que é católico, outros batem no peito e falam que é crente, outros batem no peito e falam que é isso, e o temor a Deus não existe. Porque a gente fala aquilo que a boca quer falar. A gente diz aquilo que vem nas ideias. E está tudo certo. Eu sou assim, meu jeito, quando acabou. Vai falando assim, porque você vai se fartar do fruto da tua língua. E tudo aquilo que você está falando é o que você está plantando, onde você colhe isso. Começa a profetizar bênção. Começa a declarar bênção na tua casa, no teu lar, no teu casamento, na tua família. Ainda que o teu marido faça tudo aquilo que você acha que você fala que ele é uma bênção, fala que ele vai mudar, fala que ele é um vitorioso, fala que verdadeiramente Deus está fazendo dele algo grande, e vai acontecer. Ainda que você não esteja de acordo com a vontade da tua esposa, fale que ela é uma bênção, fale que ela vai mudar, fale que Deus vai restaurar o teu lar, e isso vai acontecer em nome de Jesus. Porque é o fruto que você está plantando, é o que você está colocando, é a palavra. Vamos ver Mateus, eu vou ler para os irmãos. Mateus 12, os irmãos encontraram? Mateus 12, versículo do 33 ao 37, eu posso ler? Diz assim, entenda isso, hein? Já estou encerrando já, meu irmão. Mas 2 horinhas de mensagem a gente acaba. Aleluia! Glória a Deus. Antes de ler esse versículo, eu quero falar uma coisa para você. Olha para mim aqui. Você já achou Mateus 12, 33 ao 37? Vou falar uma coisa para você. Nós somos, eu e você, entenda, nós somos exatamente o que nós falamos. Nós somos essa pessoa. O que nós falamos é o reflexo daquilo que nós somos. E não tem como mudar isso. Quer ver o porquê não? Vai lá. Diz assim, Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa o fruto bom, ou a árvore mau o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Não é eu que estou dizendo não, meu irmão. É a palavra. O fruto se conhece pela árvore. Está produzindo um monte de fruto aí, né? Aí fica difícil. Versículo seguinte, e isso quem está falando aqui é Jesus, tá? Não é ninguém que não conhecia, que não entendia não. E ele tem autoridade para falar o versículo 34 assim, ó. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala que o coração está cheio. Está aí. A boca fala que o coração está cheio. Anda falando um monte de asneira? Não, pastor, sabe? Teu coração está cheio disso, meu irmão. Tem que se libertar, meu irmão. Tem que se libertar, meu irmão. Tem que passar pelo processo do novo nascimento aí, está faltando. O homem bom tira do seu tesouro coisas boas, mas o homem mau tira dos seus tesouros coisas más. É interessante, não é verdade isso? Se uma pessoa for má, ainda que você tente tirar dela coisas boas, você não vai conseguir. Não dá, não. É difícil. Porque a vida dela está cheia daquilo. Cada um dá o que tem. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí, anda. E o paralítico, ou melhor entendendo, o entendedor, o coxo. Paralítico é diferente de coxo, tá? O coxo que estava lá no templo, chamado Jacó, quando Pedro e João falou para ele, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levantando. O que aconteceu com o homem? Se levantou e andou. Foi curado. Cada um dá o que tem. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Ou a gente se torna bom entendedor da palavra, ou a gente vai continuar amoado pelos cantos, dando murro em ponta de faca. Porque quem está falando com a igreja não sou eu, é Cristo, é o Espírito Santo. E o Senhor nos conserta, viu? Porque Ele nos ama. O Pai nos ama, por isso que Ele faz isso. 36. Digo-vos que todos
que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quem falou isso? O pastor Ivanildo do Ministério Resgatando Vidas. Eu não. Foi Jesus que falou isso. Que se você não refrear a tua língua, se você não tomar cuidado, um dia você vai acertar a conta com ele, não é comigo não. Eu espero que você não esteja aqui apenas por ser um religioso, e nem para ser apenas um pertencente de uma nova religião, ou de uma casa de oração chamada Igreja Resgatando Vidas nessa hora. Eu espero que você esteja aqui para buscar no teu Deus, no teu Senhor, aquilo que Ele tem para a tua vida, a cada dia, a cada momento. Creia, o Senhor tem vida nova para você. Aleluia. A religião é importante, sim. Por quê? Você, através dela, você vai se aproximar um pouco mais de Deus, né? Daqueles que falam que não precisa nem de religião. Processo verdadeiro de libertação, olha para mim aqui. O processo verdadeiro, estou falando verdadeiro de libertação, ele não passa apenas por uma religião, entenda. Não adianta nada bater no peito e falar que é crente, que é isso, que é aquilo. Não adianta. Porque o processo verdadeiro de libertação, ele não passa apenas por uma religião, ele passa por Jesus. Jesus é que liberta. Jesus é que batiza no Espírito Santo. Jesus é que convence o homem do pecado. Jesus é que transforma vidas. Jesus é que cura. Jesus é que liberta. Jesus é que arranca o mal que está na tua casa, na tua vida, na tua família. Jesus é aquele que traz para você uma nova vida. Não é a tua religião. Porque às vezes viver a religião é fácil. Vir na igreja é fácil. Dar glória a Deus aqui também é fácil. Às vezes pregar uma palavra também é fácil. Eu quero ver viver a palavra de Deus. Eu quero ver mostrar que é temente a Deus. Eu quero ter um momento de desespero quando Jesus eu falo, Deus, eu posso derramar lágrimas hoje, mas eu não vou derramar palavras de maldição contra o Senhor, porque o Senhor continua sendo meu Deus. Aleluia. Tem que ser assim. Lá em João 8,36, eu encerro minha mensagem aqui. João 8,36. Aleluia. Achou, Deus? Amém. Você pode ler com voz de FM, quem é? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Estou encerrando minha mensagem aqui, a mensagem do Pai aqui. Se você verdadeiramente receber, recebe isso que fala em João 8,36 aqui. Diga-me não. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. Quem chamou você para tal situação, chama-se Jesus. Ele é aquele que se posicionou falando, eu vou, eu quero libertar eles da escravidão do pecado. Nesse texto de João 8, as pessoas ainda falaram para Jesus, mas como que o senhor fala que nós somos escravos? Nós estamos livres. Nunca fomos escravos de ninguém. Tem muito crente hoje que é escravo da religião. Tem muito crente hoje que no lugar de tomar o fardo que Jesus quer leve, está com o fardão pesado na costa, vem para a igreja arrastado, porque se não viu o pastor vai falar, o pastor vai cobrar, o pastor vai fazer. Meu irmão, você está servindo ao pastor Ivanildo, é? Eu espero que você entre na mesma linha minha. Eu vim para servir a Deus. E se você também verdadeiramente vem para servir a Deus, você não está conectado apenas a uma religião, você está conectado à videira verdadeira que é Cristo. Aleluia. Se o Filho vos libertar, Jesus tem isso para a nossa vida, sim ou não? Sim. O que está faltando então, pastor, para eu receber essa libertação, para me mudar a minha vida? Aceitar Jesus no teu coração. Aleluia. Mas eu já sou crente, e daí? Você é um crente que deixa Jesus lá na tua casa, sentado perto da Bíblia. Quando você sai sozinho. Quando você vai resolver os seus negócios, você resolve sozinho. Está errado.
Talvez você é chamado de crente, talvez você é chamado disso e daquilo, e não é. Muitas das vezes nós estamos demonstrando pelas nossas atitudes, pelos nossos frutos, que ainda não fomos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica ligado no seu lugar, em nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis